Saudações a todos! Começa mais um episódio do nosso podcast Acácia Cast, isso mesmo. E dessa vez nós temos dois convidados altamente especiais conosco aqui, não é isso, Everson? É isso aí, meu irmão Mazola. Estamos aqui hoje de uma forma diferente. Antes a gente trazia um convidado. Hoje tivemos a ideia de trazer dois convidados, dois irmãos maravilhosos, dois valorosos irmãos. E o nosso primeiro convidado é o nosso irmão Everton Esperidião. Ele possui graduação em História, pós-graduação em Arte, Educação e Sociedade. É pós-graduado em Maçonologia, História e Filosofia. É membro fundador do Grupo de Estudo de Sociedade Teosófica em Alagoas e inclina seus estudos para a História da Maçonaria, História do Cristianismo e História do Esoterismo Ocidental. Meu irmão Everton, seja muito bem-vindo. Nosso irmão Mazola, apresente o nosso segundo convidado e valoroso irmão. O nosso segundo convidado e valoroso irmão, como disse o nosso próprio irmão Everson Douglas, nosso doutor Everson Douglas, meu irmão de maçonaria, meu irmão da mesma loja, é o nosso querido Sérgio Roberto de Melo Souto. Ele tem 52 anos, é engenheiro agrônomo, servidor público federal, iniciado na ordem maçônica há 20 anos, olha só, é o mais velho aqui da bancada, hein? Diga-se de passagem. Ele foi iniciado na loja Mensageiro do Bem, número 812, no Oriente de Garanhuns, Pernambuco, isso mesmo, terra do Festival de Inverno. Ele é membro ativo da augusta e respeitável loja simbólica Perfeita Amizade, número 18, desde 2009, loja pela qual exerce o cargo de orador, igualmente a mim também na Segredo 33. Ele já foi venerável lá por 2 anos e atualmente, como já falei, ele é orador da loja. E também já foi presidente da Academia Alagoana de Letras, Ciências e Artes de Alagoas. É grau 18, né, nos graus filosóficos, né, Cavaleiro Rosa Cruz. É mole? É isso aí. Bom demais. Muito conhecimento compartilhando com a gente, né? Não é brincadeira não, é? Muito São bom. Dois irmãos valorosos, duas feras, dois irmãos que a gente já queria ter trazido aqui há mais tempo, mas temos uma programação, né, que foi os grão-mestres, o nosso inspetor litúrgico e agora os nossos irmãos finalmente aqui conosco. Saudações, meus queridos, sejam bem-vindos à nave Acácia Cast. Muito bom. Meu irmão Everton Esperidião, que prazer estar aqui com você. Eu que já compartilhei de alguns momentos em loja com você, recebi e comunguei da mesma fonte de conhecimento que você. Muita satisfação recebê-lo aqui. Meus irmãos, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente estuda, do que a gente lê. Estar aqui ao lado desse meu valoroso irmão Sérgio e dizer que nesse bate-papo a gente espera contribuir de alguma forma para esse importante trabalho que vocês desenvolvem, que é desmistificar a maçonaria, é colocar luz ao que é maçonaria. Então, desde já quero parabenizá-los por esse importante trabalho, esse trabalho que vem se destacando não só na maçonaria alagoana, mas na maçonaria brasileira também. Maravilha. Maravilha, muito obrigado, meu irmão. Meu irmão Sérgio, faça aí as suas apresentações aí. Muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Acácia Cast. Eu que agradeço ao honroso convite, né? Agradeço em nome da minha loja, né? Da Perfeita Amizade Alagoana 181. 181, eu falei 18, né? 181, loja na qual eu fui venerável por 2 vezes, pela bondade dos meus irmãos, somando 4 anos. Estou hoje pela 3ª vez como morador da loja. Maravilha. Nosso venerável Wilbert Bismarck, Zacarias Galvão Barros. Também o nosso grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil em Alagoas é filho da nossa loja, né? Atualmente, como grão-mestre, ele é membro de todas as lojas do Grande Oriente do Brasil em Alagoas, mas membro ativo e filho da Perfeita Amizade Alagoana. Prazer imenso estar com os irmãos aqui, sobretudo, muito e principalmente, ladeando o meu dileto irmão Everton Esperidião, pelo qual eu tenho um imenso carinho, um imenso respeito e admiração pelo conhecimento
Bom demais. e pela pessoa que é. Bom demais. Eu observando vocês dois aqui e vejo que vocês dois fazem parte do Grande Oriente do Brasil, mas com experiências diferentes. Recentemente, salvo engano, o irmão Everton ocupava o cargo de venerável mestre, mas praticando um rito diferente. Praticava um rito do qual o irmão Sérgio hoje não pratica. O irmão Sérgio pratica o rito escocês. Rito escocês O antigo e irmão aceito. antigo e aceito. O irmão Everton Esperidião praticava o rito ritificado, Isso. né? Um rito do qual a gente compartilhou alguns momentos, né? É diferente, é um rito do qual a gente não está acostumado a praticá-lo, mas o irmão Everton veio com esse tom de sabedoria, mostrar para os irmãos qual é a importância desse rito. Como é que vocês se sentem trabalhando em ritos diferentes, mas com potência igual, diferente da Glomeal, Que é um só. que é um só, Interessante. né? Eu costumo dizer que para entender o fenômeno maçônico, a gente precisa entender 3 pontos. Que a maçonaria, por mais que seja tradicional nas suas práticas, ela possui diferenças de época, de potência e de rito. Então, para a gente entender a maçonaria, a gente precisa entender essas diferenças. Então, há algumas práticas que são diferentes entre potências, há práticas que mudaram ao longo do tempo e há práticas que são diferentes a partir dos ritos. A minha loja mãe, Amor da Pátria, eu sou nascido no rito escocês antigo e aceito. Mas, estudando o rito escocês retificado com outros irmãos, nasceu a vontade, então, de fundar uma loja que pudéssemos trabalhar no retificado. E assim nós fizemos e fundamos a loja Jacob Boêmio. Apesar das diferenças, podemos dizer que o conhecimento ele se completa, mas é fundamental a gente entender que essas diferenças elas existem. E para a gente compreender melhor o fenômeno maçônico, é necessário fazer essas distinções entre época, potência e rito. Maravilha, Perfeito. maravilha. Perfeito. Meu irmão Sérgio, vou jogar a bola para você. A gente hoje está batendo muito na tecla de desmistificar a maçonaria, porque as pessoas que nos assistem têm um conceito diferente do que é maçonaria, um conceito meio avessa. E a gente está aqui exatamente para isso. Na maçonaria existe alguma espécie de ocultismo que a gente consegue não demonstrar para o público em geral. O que é que a maçonaria traz de atrativo? Por que a maçonaria existe? O que é que a maçonaria tem que atrai tantos homens? Bem, a pergunta realmente é uma pergunta instigante, mas ela veio na esteira do que o Everton falou, né? A gente tem essa questão de entender e contextualizar até a própria ordem maçônica ao longo do tempo. A maçonaria surgiu numa época completamente diferente da época de hoje. A maçonaria teve um auge da sua influência sobre as sociedades num momento onde as grandes revoluções estouraram por todo lugar do mundo, principalmente Europa e, na esteira disso, América Latina. Sim. Veja que quando você falou sobre os corpos, o Grande Oriente do Brasil, que nós somos dele, quando o Grande Oriente do Brasil foi fundado em 1822, ali era uma época de grandes revoluções. Ela vinha de um período histórico onde, na América Latina, por exemplo, os grandes libertadores eram maçons. Quem eram esses grandes libertadores? Que até tem o torneio de futebol Libertadores da América, né? Sim. Eram Simão Bolívar, era José de San Martín, José Martí, Sucre, Antônio de Sucre, da Bolívia, enfim, Dom Pedro I no Brasil. Sim. Todos eles tinham formação dentro da ordem maçônica. E no Brasil isso não foi diferente. Quando surgiram essas lojas, o que a gente até tem como primeira loja maçônica, né, no ideário, é aquele Areópago de Itambé.
fica no município de Itambé, ali divisa com a Paraíba, com Pedras de Fogo. São 2 cidades divididas apenas por uma rua. Né? Interessante, né? O eixo da rua divide 2 cidades e 2 estados. E ali, naquele momento, o Arruda Câmara, como era um frade carmelita, ele fundou ali uma sociedade que vinha com os ideais, tanto os ideais da França, onde ele estudou, que ele era médico formado em Montpellier, como ele também trouxe ideias da Conjuração Mineira. Mas ali ainda não existia a maçonaria no Brasil. O Areópago de Itambé é meio conflituoso do ponto de vista histórico de você dizer que era uma loja maçônica ou não. Existiam muitos maçons ali, mas não era. Então, só voltando à sua pergunta, o que traz de tão... por que é tão atrativo? E essa questão do ocultismo, são mistérios que estão no imaginário popular. Nós não somos uma sociedade secreta, até porque todo mundo sabe que existe. Sim. Senão, Então ela não é secreta. nem estaríamos falando sobre ela aqui. Sobre né? Exatamente. Mas ela é uma sociedade privativa. E como o Everton falou, tem ritos. Esses ritos são apenas... Veja só, além dessa questão que o Everton muito bem falou, você tem ritual e ritualística. Né? São coisas diferentes. Distintas, né? Distintas, mas complementares. Você tem um rito, que é onde está formatado como ela vai trabalhar os seus ensinamentos. É o rito. Você tem a dinâmica ritualística, que é como aquilo se processa. Mas não é necessariamente o ocultismo, nada disso. É só privado, é privativo de maçons. Assim como você tem uma reunião de um colegiado qualquer, até mesmo na igreja, pode ter um colegiado de bispos, e que é privativo aquela reunião, só eles participam. A escolha de um papa, colégio de cardeais, só eles participam. Sim. Na sociedade como um todo, você não vai querer participar, pode até querer, mas não vai poder de algumas reuniões do governador com seu secretário, Sim. que é privativa dele. Privativa deles. Então, no nosso caso, é privativa de maçons, mas não é nada secreto. O segredo é que não há segredo. Aproveitando esse gancho aí, né, dessa pergunta e resposta, vamos falar aqui um pouquinho dos mitos, meu irmão Everton. Os mitos que nos perseguem, os mitos, principalmente os mitos negativos, né, aqueles populares que as pessoas falam e que permeia a cabeça dos não-maçons até os dias de hoje. Vamos falar um pouquinho disso aí também, o Sérgio também vai falar um pouquinho disso, explanar sobre esses mitos negativados dos maçons. A maçonaria, ao longo do tempo, ela colecionou acusações, e esses mitos eles foram surgindo dentro dessas acusações por questões políticas, né, que levaria um certo tempo para a gente descrevê-las. Mas poderíamos resumir de que esses mitos e essas acusações que nasceram de divergências políticas, elas hoje vêm sendo desmistificadas por essa abertura que a maçonaria ganhou com o avanço tecnológico. Então, através da internet, através de momentos como esse, a gente conseguiu e vem conseguindo desmistificar muita coisa. Por mais que a internet também tenha situações negativas e que contribuem para certos mitos, ela também tem esse lado de desconstrução de informações errôneas. Mas é interessante a gente observar que primeiro a gente precisa entender o que é a maçonaria. A maçonaria é uma escola de moral. E ela faz isso através de símbolos que são próprios de uma literatura que é a própria. Se a gente comparasse com uma escola, a escola ela tem séries, ela tem professores, ela tem um material didático. E você vai, no momento em que você vai
cursando as séries, você vai tendo acesso a conhecimentos que você não tinha na série anterior. A mesma coisa acontece dentro da maçonaria. Você tem graus e esses graus vão lhe dando acesso a um conhecimento que é próprio da maçonaria. Um conhecimento que vai fazer com que aquele indivíduo seja um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão. Mas por que isso? Porque a maçonaria é uma escola de moral. Somente o nosso irmão, ele colocou dentro da pergunta que fez ao Sérgio a questão do ocultismo, e a gente poderia colocar aí magia, esoterismo, um monte de coisa, que não é próprio da maçonaria. Esse fenômeno que acontece na maçonaria brasileira, talvez a gente não consiga observar na maçonaria europeia, por exemplo. Porque a maçonaria brasileira ela foi trazendo para si elementos que não são próprios delas. Como, por exemplo, a ideia de egrégora. Se você pegar qualquer ritual de qualquer rito, você não vai ver a palavra egrégora. Mas, em uma sessão, constantemente você vai ouvir alguém falando de egrégora. São conceitos outros, distintos da maçonaria, que foram sendo trazidos e aí colaborando para muitas místicas do mundo lá fora. Então as pessoas começam a confundir o que é maçonaria, o que é esoterismo, o que é ocultismo, mas é importante deixar claro que a maçonaria é uma escola de moral, e ela faz isso através de símbolos e através de uma ritualística que lhe é própria. Afinal, os símbolos e a ritualística é a forma mais antiga que a humanidade conhece de transmissão de conhecimento. Então, ao longo da história humana, a mística, através dos símbolos e através dos rituais, foram uma forma de transmissão de conhecimento. E é a forma que a maçonaria adotou para transmitir os conhecimentos que lhes são próprios. Conhecimentos esses para fazer o indivíduo uma melhor pessoa. Faz um complemento aí, meu irmão Sérgio. Sem dúvida. Complementar as palavras do Everton agora fica até difícil, né? Tem muito o que complementar. Mas, veja só, houve uma época que até fora do Brasil existiu muito dessa mística, de perseguições. No Brasil, muito fortemente. Mas perseguições pela natureza da maçonaria. Não por questões místicas, que na verdade é ocultismo, todas essas criações, né? Essas criações invencionices, etc. Mas, como conhecimento também é poder, né? Ao longo do tempo, muitas instituições públicas, privadas, de natureza política, das mais diversas naturezas, tiveram uma certa dominação nas sociedades. Mas aquelas que ela não conseguia dominar, como é o caso da maçonaria como um todo, ela não foi dominada por imperadores, por inquisidores, pelo alto clero da igreja. Enfim, qual a maneira mais fácil de desconstruir, principalmente em épocas de menores informações? Demonizando. E a maneira de demonizar? Misturar questões que não são inerentes à maçonaria. Mas isso surge devido à sua natureza tão privada, tão fechada ao longo do tempo. Né? Isso acontece demais. É uma escola, como o Everton falou. Eu acrescentaria que, além de uma escola de moral, é uma escola de ética, além de moral, de ética, e também de formação de líderes. Por que não? Por que não? E essa questão dos símbolos, que ele muito bem falou, os símbolos são utilizados primitivamente, enfim, desde que a humanidade existe, talvez. E os símbolos, eles dão significado ao significante. Eita, ficou complicado isso, né? Bom, estou olhando aqui na frente, e não é nenhum segredo maçônico. Aqui na nossa frente tem o símbolo do Acacia Cast, que tem um esquadro. Sim. O que é que esse símbolo me traz? A ideia de retidão moral,
de retidão de caráter. Enfim, são ensinamentos que esses símbolos nos trazem. Por quê? Como eu falei, olhando para cá, para o símbolo do Acacia Cast, ele já me traz isso porque salta à vista. Eu não preciso levar a minha vista a ele está saltando a minha E vista. símbolos próprios da maçonaria. Né? Próprios da maçonaria. Maravilha. Maravilha. Meu irmão, eu fico me questionando, e o irmão Everton pontuou muito bem, que a maçonaria brasileira ela tem características próprias, e na Europa as coisas não são tão como acontecem aqui. Vocês falaram também aí que a gente tem uma escola de aperfeiçoamento moral, né? E a gente se baseia muito nos landmarks. E eu estava essa semana lendo em casa, meio despretensioso, e vi que existe landmarks apropriados para cada potência. Por exemplo, a Loja Unida da Inglaterra tem seus landmarks apropriados, diferente da maçonaria da França, que é um pouco, ao meu ver, mais liberal. E essa existência desses landmarks diferentes que a gente tem como princípios próprios da maçonaria gera um conflito entre irmãos, de potência para potência. Eu vejo que a maçonaria... Isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Isso quer dizer que existem princípios próprios para cada um, né? E existe maçonaria que aceita mulheres, e eu não posso dizer que esteja certo ou que está errado. Mas como a gente consegue viver diante desse conflito? Os landmarks, eles são uma estrutura que permite um norte à instituição. Então, ele vai colocar ali pontos que são pontos fundamentais para a estruturação da instituição. E eles são reflexos da conjuntura social e política daquela comunidade. Então, os landmarks que são adotados nas potências brasileiras não necessariamente vão ser os mesmos lá da Austrália ou no Canadá. Exato. Você tem bases que são bases que poderíamos dizer que imutáveis, como a crença no ser superior, dentre outros. Mas outros que são mais fluidos. E esses mais fluidos vão se caracterizar a partir justamente dessas nuances sociais políticas que cada sociedade possui. Né? É importante destacar que o fenômeno maçônico, como eu disse lá no início, para ser melhor compreendido, a gente precisa levar em consideração a época e a geografia do fenômeno. Então, para compreender a maçonaria europeia, a gente precisa entender a trajetória social e política da Europa. E para entender melhor a maçonaria brasileira, a gente precisa entender como que a maçonaria se desenvolveu no Brasil. Ou seja, compreender a geografia da onde o fenômeno maçônico está acontecendo, e aí vai dar a clareza de por que alguns landmarks são diferentes. Os landmarks, eles não são postos com a totalidade. Os mesmos landmarks que são colocados aqui são os mesmos lá da Inglaterra. Você vai ter muita coisa em comum e outros mais fluidos. Mas a base comum, ela vai ser, vamos dizer assim, soerguida pela maçonaria da Inglaterra. Essa, sim, vai caracterizar a base comum da maçonaria no mundo todo. Maravilha. É interessante que a gente pense dessa forma, né, que esses landmarks não são meio que taxativos, que podem ser diferentes a cada região do mundo, traz uma multiplicidade de irmãos, de culturas diferentes, né, irmão Sérgio?
Eu diria até um pouco mais, eu seria até um pouco mais incisivo em alguns pensamentos. Landmark seria literalmente uma marca na terra, né? Aquela marca deixada. Exato. Os landmarks, eles são um norte, como falou Everton. Mas, eles não são assim um landmark que você tenha no Brasil, na Inglaterra, né? Não são. São autores que construíram esses landmarks. Então você não tem um conjunto de landmarks. Você não tem. Isso foi uma adoção da maçonaria americana. A maçonaria inglesa, mesmo a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela não tem aquilo dali como sendo um landmark, porque ele pode mudar. O Grande Oriente do Brasil não adota landmark. Interessante. Muitos não adotam. Isso não há adoção de landmarks. Por quê? E, ao mesmo tempo, adota. Quero dizer isso porque os landmarks não são um landmark, como falou Everton. Se você disser, os landmarks dizem isso, isso e isso. Tá, aí eu vou lhe perguntar, qual landmark? O de Pike? O de Mackay? Uma série, né? Uma infinidade de autores, de grandes autores, fizeram e publicaram landmarks diferentes. E principalmente esses que eu estou dizendo. Albert Pike tem os landmarks que ele escreveu. São eram pensamentos Mackay, próprios, né? Pensamentos próprios. Pois é, Mackay tem os seus. Existe na literatura um comparativo entre eles. A essência é a mesma. Ele pode estar ali um com 25 landmarks, outro com 20, outro Albert Mackay tem 25 landmarks, né? Tem alguns com 25, exatamente. Então, então isso aí são nortes. São nortes. Esse comparativo que tem por exemplo, você pode pegar um comparativo, Grande Oriente do Brasil, você tem a Constituição Federal do Grande Oriente do Brasil. E aí você pode pegar os diversos landmarks de 4 ou 5 autores, compará-los com a Constituição Federal. E na Constituição Federal tem esses landmarks ali dentro, embutido, todos inseridos ali dentro. Sim. Por quê? Porque, por força de lei, nós cumprimos a Constituição. Então, Exato. cumprimos aqueles landmarks. Exato. Foi muito interessante quando o irmão Everton falou que existem alguns landmarks que são imutáveis, né? A gente entende como cláusulas pétreas, e quebra exatamente essa cultura de achar que o maçom é um anticristo, principalmente porque um dos landmarks que acho que seja comum, que é a crença em um ser superior, ele quebra, na essência, essa cultura de achar que o maçom ele é avesso da cultura cristã, né? Não só da cultura cristã, mas de toda a cultura que acredite em um ser superior. Isso quebra qualquer paradigma. Isso traz para a gente, que somos maçons, a ideia de que esse landmarks, se não for o principal, deve ser o primeiro. E traz com que a gente leve luz para quem não tem o conhecimento. É muito interessante. Interessante demais. Maçonaria é um universo, né? A gente estava falando sobre um assunto interessante que vem ao longo dos anos, né? Das décadas, a evasão maçônica. Vamos falar um pouquinho disso aí? Fica à vontade aí, pode ficar à vontade aí, qualquer um de vocês, falar sobre essa evasão maçônica. Eu fiz um trabalho na minha loja sobre esse tema, baseado num livro do irmão nosso lá de Minas Gerais. Eu estou esquecendo agora o nome do irmão, felizmente, mas depois eu divulgo. E a evasão maçônica é uma coisa que atinge a todos nós e não é coisa de contemporânea, né? É coisa de séculos atrás. Mas vamos falar da nossa atualidade, quais são as causas e os possíveis caminhos que a gente pode tentar contornar esse mal.
chamada evasão de loja. Eu penso que esse problema, que é um problema, né, toda instituição ela só existe através dos seus membros, né? Então, se a gente tem uma evasão, a gente tem aí um problema, que a gente precisa construir uma instituição forte. Para ela ser forte, ela precisa ter um quadro ativo, um quadro pujante. Então, se há uma evasão, há um problema. Eu penso que esse problema ele se dá por dois fatores. Um fator que é próprio da maçonaria, um fator que ela pode contribuir para resolver, e outro que é da nossa sociedade como um todo, que é um problema da contemporaneidade, que é a falta de interesse por assuntos valorosos. Isso a gente pode observar na escola, isso a gente pode observar na vivência social. Então, esse segundo problema, que é um problema que atinge a toda a sociedade, a maçonaria pode até colaborar para a resolução. Mas, antes disso, ela precisa olhar para si e pensar em como ela conseguirá resolver esse primeiro problema que eu apontei que é um problema dela. Quando eu falei que a maçonaria é uma escola de moralidade, ela tem uma forma própria de ensino, e essa forma de ensino, por muitas vezes, é negligenciada. Então, se ela passa a negligenciar o que para ela é o mais importante, aí a gente tem um grande problema. Porque ela não está cumprindo, então, o papel de existir, que é ensinar. Então a gente precisa ter dentro das lojas maçônicas um real trabalho de ensinamento. Então a maçonaria ela é responsável para resolver essa questão. E ela pode colaborar com esse problema da contemporaneidade que eu coloquei, de falta de valores, de falta de interesse das gerações mais recentes por coisas mais valorosas, quando ela resolver esse problema interno. Ela resolvendo esse problema interno, ela vai contribuir para o aumento do seu quadro, e na medida que ela aumenta o seu quadro, ela vai estar colocando na sociedade indivíduos que vão deixar reverberar esses conhecimentos maçônicos, porque ele vai se tornar um melhor indivíduo. Então, na medida em que nós temos na sociedade reais maçons, quando eu falo reais maçons, é maçons que colocam em prática aquilo que a maçonaria é, nós teremos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade melhor. Então, esse é um grande desafio que a maçonaria contemporânea vive, de resolver essa invasão, quando ela passar a resolver situações que lhes são internas, colocando na sociedade aí indivíduos que consigam melhorar a sociedade. Maravilha. É isso. Um dos fatores também, para além desses muito bem observados, como que o nosso irmão Everton falou, esses ensinamentos nós levamos através de instruções. E há também o negligenciamento das instruções. Percebam, aqui nós estamos entre maçons, mas falando também para um público que não é maçom. Exatamente. Não é? Então, essas instruções, elas são, na verdade, a essência da formação do homem maçom. A formação do homem maçom, a essência está nas instruções. Sejam elas de cunho simbólico, de cunho filosófico, enfim. Mas há também um nascedouro para essas questões de evasão. Veja, a maçonaria é uma escola, como foi dito aqui,
Mas não é uma escola daquela que você vai passando na rua e diz, eu gostei daquela escola, vou ali me matricular. Ou vou matricular o meu filho, meu marido, enfim. Não. Você é escolhido por alguém dali que vai lhe levar para a maçonaria. Então, esse nascedouro também pode contribuir decisivamente para a evasão. Ao levar pessoas que querem ir para lá, não para se tornar essencialmente um maçom, mas por curiosidade. Exato. Se a curiosidade é o que te leva ali, você se afasta. Você se afasta. E também tem essa questão de, às vezes, você tem uma postura maçônica, fora até da maçonaria, você não é maçom. E quando entra para a maçonaria, não se encontra naquela situação de disciplina, de rigidez dos seus ritos, da sua legislação, de tudo isso. Também acontece. E também acontece a questão da vida corrida da sociedade que a gente tem hoje. Também pode acontecer evasão dessa natureza. Não se conseguir frequentar. E a frequência é algo importante. É algo importante. Evasão também, ela se dá, a gente observa uma evasão maior quando o irmão atinge o 3º grau. Por incrível que pareça. Talvez, por uma questão de curiosidade, ele fica curioso, estou só vendo isso enquanto sou aprendiz. Quando eu for companheiro, eu vou ver alguma coisa a mais, alguma coisa mística, alguma coisa lá da escola de Harry Potter. Né? Bem isso, viu? Não é? Bem isso. Aí chega o mestrado. Mas pode guardar o mestrado. E de repente essa curiosidade é frustrada. É verdade. Por quê? Porque às vezes, mesmo ele entrando por curiosidade, ele bem instruído, ele vai se formar um bom mestre, vai permanecer e vai continuar seus estudos. Sim. Agora, mesmo aqueles que não entraram por curiosidade, entraram porque realmente queriam e realmente têm aquele perfil, mas eles ali foram mal instruídos no início da caminhada, também a tendência é da natureza humana. É da natureza humana. Problema crônico. Somos maçons, temos todo esse arcabouço de instruções, de ensinamentos, mas não viemos de Marte. Nem de Marte, nem de Plutão, nem da Lua. Nós saímos dessa mesma sociedade que nós vivemos aqui. Todos, dos diversos segmentos da sociedade. Então, todos vão ter suas aspirações, mas também suas frustrações. E diga-se de passagem... E a condução do dia a dia de uma loja maçônica e da vida maçônica é determinante na formação. Sim, e diga-se de passagem, eu observei muito bem quando o irmão fez um comentário sobre esse nascedouro, né? Esse refinamento que deveria ter antes, que em tese, a maçonaria, o maçom ele não nasce de dentro para fora, ele é inserido, convidado. Esse refinamento, em tese, deveria ser dotado de confiabilidade. E aí, quando o candidato chega nos quadros da nossa ordem, ele meio que se decepciona. Às vezes até contaminado por algum problema na vida profana. Pois é, tudo isso são pessoas. É natural. Natural. Isso é natural. Você vai ter pessoas, meu irmão, que parece, não quero aqui falar de crenças de ninguém, mas tem pessoas que parecem que, ao nascerem, vieram com aquela centelha maçônica. E nunca vão entrar na maçonaria.
Exatamente. por um motivo ou isso. por outro. Falta de oportunidade, falta de verdade. apresentação, mas nasceram com aquela centelha. E há pessoas, de repente, não tem o menor perfil. Não tem centelha nenhuma e entra. Pois é, então isso é variável. É como. Olha, eu tenho 2 amigos, não são maçons, eles são ateus convictos. E eu brinco com eles, por quê? Pelas ações deles, como eles conduzem a sua vida, conduzem a vida dos seus familiares, como eles se comportam no meio social, como eles se comportam diante do próximo. Sim. Eu brinco com eles e digo, rapaz, vocês são os ateus mais cristãos que eu já conheci na minha vida. São mais cristãos. Pelas ações. Verdade. Ainda sobre essa pergunta, meu irmão, para o público que nos acompanha Isso é importante. compreender melhor, a maçonaria, inicialmente, ela se divide em aprendiz, companheiro e mestre. Então, aquele que inicia na maçonaria começa como aprendiz, depois de um certo tempo passa a companheiro e depois de mais um certo tempo chega ao grau de mestre. Como eu disse anteriormente, é uma escola. Assim como numa escola tradicional nós temos as séries, na maçonaria também existe, só que intitulada dessa forma, aprendiz, companheiro e mestre. Para que o pessoal que nos acompanha poder Por favor, entender melhor como é que se dá inicialmente esse ensinamento maçônico. E cada grau você tem os conhecimentos que são próprios daquele grau. Então, aquele que está como um aprendiz, ele ainda não sabe, ainda não tem acesso ao conhecimento que o companheiro tem, e o companheiro ainda não tem acesso ao conhecimento que o mestre tem. Pois bem, nessa caminhada, ele vai poder ter acesso a uma literatura maçônica, ele vai poder ter acesso a instruções, como nosso irmão Sérgio falou. Aí, já falando para o público maçônico, as nossas lojas estão, de fato, cumprindo essas instruções? As nossas oficinas, de fato, estão ministrando as instruções como deveriam ser? Nas lojas, os aprendizes, de fato, têm exemplos de mestres que mestres são? Então, fica uma reflexão para que a gente possa fazer uma autoanálise, e nessa autoanálise vai estar a resposta, às vezes, daquele irmão que chega antes de completar um ano de oficina, ele sai. Aquele irmão que chega no grau de mestre, assim que chega no grau de mestre, ele sai. Tá? Então, é preciso que a gente faça essa análise para entender que muitas vezes o problema da evasão está naquela determinada oficina. Né? Como aquela oficina está gerenciando no gerir, né? Verdade. a sua cadeira de aprendiz. E não só de aprendiz, né? De companheiro de mestre, mas o aprendiz é o primeiro contato daquele que está chegando. Então, é necessário, assim como uma escola, para ser bem gerida, ela precisa ter alunos motivados. Uma escola tradicional, ela precisa que um professor lecione, que os seus alunos estejam motivados para que ela cumpra o seu papel. Os mestres, porque cada mestre é um professor. Em uma loja maçônica, cada mestre é um professor. Verdade. É espelho, né? Será que os nossos mestres estão sendo professores? Será que os nossos mestres chegaram como mestre com um cabedal e com um conhecimento necessário para que possam ser espelhos, possam ser exemplos? Então, são reflexões importantes que cada loja precisa fazer para entender o crescimento ou não dos seus quadros. Perfeito. Então, a reboque disso que você está falando, Everton, nós temos também a evolução da própria sociedade. Quando nós recebemos novéus na maçonaria, jovens,
é diferente de 30 anos atrás. A quantidade de informações que se tem. Esses jovens estão com uma gama de informações que está ao alcance da mão, no celular, Verdade. no tablet, seja lá no que for. Eles já vêm com um número de informações enorme lá de fora. E aí, quando eu falo da formação, a formação é essa caminhada que o Everton falou. Você tem os mestres na loja que devem conduzir essas instruções. E para mais, apesar de todos serem mestres, aquele que preside a loja, ele é, no final do dia, o mestre da loja. Ele é o condutor. Então, são situações que variam de loja para loja, de rito para rito. São muito diferentes. Inclusive, o sistema de ensinamento através dessa caminhada, ele muda de rito para rito. É muito particular, né? É muito particular de cada rito. Muito particular. Você tem rito que um aprendiz vai entrar na maçonaria e vai passar um ano calado. Ele não pode dar uma palavra, ele só vai ouvir e aprender. Ele pode falar, fora da reunião, dentro da reunião. Então isso é muito difícil. Né? Não estou criticando o rito. Estou dizendo que para a juventude hoje, e a quantidade de informação, e o nível de comunicação da educação atual, que não é mais aquela educação tradicionalista, a educação ela é em mão dupla, ela não na verdade, ela é um processo, e ela é um processo ensino-aprendizagem entre mestre e aprendizes. Eu costumo dizer, Everton, que não só na maçonaria, mas em todo, como a gente está fazendo aqui. De vez em quando, a gente ensina, mas sempre a gente tem alguma coisa a aprender. Não tenha dúvida. Com certeza. Não tenha dúvida. Eu fico pensando, sabe, meu irmão Mazola, que esse tema evasão é um tema muito sensível. Muito sensível. E eu vi, tem outras denominações, eu não vou chamar de denominações, vamos chamar de entidades, como a Rosa Cruz, com outras. Tem a maçonaria por si só, ela vai se espalhando nessa sociedade. Sociedade Esotérica da Ayahuasca, né? Vai criando esses conceitos. Aí a pergunta, até para quem não conhece mesmo, existe alguma correlação entre maçonaria, Rotary Clubs, Lions Club, essas sociedades que, por si só, têm a sua importância dentro da sociedade. E aí a gente fica pensando, né? Porque uma parte da Rosa Cruz tem um capítulo, inclusive, né, nos graus superiores de Rosa Cruz, é o mesmo, não é? Fica essa dúvida, as pessoas se questionando sobre isso. E só pegando o gancho seu também, tem gente não maçom que, como vê nós também inseridos nessas sociedades, aí então tá todo mundo ali junto, a mesma coisa. Né? Eu tava na sessão de Ayahuasca, aí um irmão lá, chama também de irmão, esse cara é maçom, mas o dirigente da casa também é maçom, Tony. Sim. É maçom também, tá? Então aqui só tem maçom, cara. Ele ficou até meio que assim. se confunde entre si, sabe? É bom que a gente leve luz e conhecimento para as pessoas, para entenderem que se são coisas distintas ou se são coisas coligadas ou não. Você falou Rotary Club, Lions Club, que são clubes de serviço, né? A Rosa Cruz, que também é uma outra sociedade discreta, assim como a maçonaria, são coisas diferentes. Todas elas são coisas diferentes. O ponto em comum é que reúnem pessoas preocupadas com o mundo como um todo, em se tornarem melhores pessoas. E cada instituição dessa faz isso da sua forma particular. Então, a maçonaria tem uma forma própria de fazer com que esse indivíduo se torne uma melhor pessoa. A Rosa Cruz, a MORC, tem a sua forma própria. Os clubes de Lions, os clubes de Rotary, promovem transformações sociais. Eu sou rotariano também, tive o prazer
de ser presidente de um clube de Rotary, e o que tem em comum é isso, reunir pessoas que se preocupam com o outro, se preocupam com a sociedade, se preocupam em se tornarem melhores pessoas. Mas cada agrupamento social desse faz isso com as suas particularidades, né, com as suas formas próprias de promover isso. Que maravilha. Eu trago comigo o sentimento de que, como a maçonaria ela já tem esses conceitos próprios, né, eu acho que a mera coincidência de estar em um desses movimentos da sociedade é a mera coincidência. Então, o que é que vai acontecer? Já que, por exemplo, o Rotary Club ele reúne pessoas que se preocupam com um mundo melhor, se preocupam com a sociedade que possa ser uma sociedade mais fraterna. E a maçonaria também se preocupa, nada mais interessante do que ser membro, por exemplo, de um clube de Rotary, também ser membro de uma loja maçônica. Mas, como eu afirmei, são formas, elas possuem formas distintas, bem diferentes, cada uma fazendo da sua forma essas mudanças, sejam mudanças no indivíduo, sejam mudanças sociais. Por exemplo, o Rotary não tem nada a ver com maçonaria no quesito filosófico da coisa. Mas ela tem a ver quando se preocupa em transformações sociais. Assim, a maçonaria também se preocupa, mas ela se preocupa de uma forma muito particular e tem uma forma muito particular de promover essas mudanças. Eu e o meu irmão Everson, nós sempre nos preocupamos com a questão do dinamismo em loja. A gente já falou muito sobre isso, né, meu irmão? Nas nossas conversas, nos nossos encontros e tudo mais. Como estamos diante aqui de dois veneráveis mestres, ex-veneráveis mestres, pessoas que foram dirigentes de loja, dá um recado, isso também serve de recado para os maçons, para os veneráveis mestres que vão nos assistir também, e os futuros veneráveis mestres que estão aí já pensando nas eminências da próxima gestão. Manda aí um recado, ou tipo, diz assim, dá uma dica de como um venerável mestre pode dinamizar a sua loja para que fique um pouco mais leve, fique um pouco mais dinâmica. O que a gente observa muito é que há um engessamento. Exatamente, também. Das sessões. Como o nosso querido Sérgio Souto faz parte de uma loja das mais antigas aqui de Maceió, que por sinal é muito bonita, muito linda, perfeita, muito agradável. A visita lá foi muito boa. Eu lembro na época que quando eu não era maçom, meu irmão, passava ali na frente, eu olhava para a fachada assim, eu via 1868. Caramba, cara, eu 157 anos. Certa vez o ônibus parou bem em frente, eu fiquei ali imaginando, rapaz, o que será que acontece ali dentro? Entendeu? Aquela coisa, e hoje eu posso entrar, né, sou irmão. Então, mediante disso, meu irmão, de uma loja tão imponente, tão importante, tem uma loja, tem uma história realmente fundamentada em verdades históricas, em acontecimentos positivos para a sociedade alagoana, e você foi venerável mestre lá. Eu tive a honra de lhe entrevistar no Acácia Amarela, na época. Nos 150 anos da loja. Nos 150 anos da loja, eu estava lá presente. Meu irmão não era ainda maçom nessa época. E eu queria saber de vocês, tanto meu irmão Everson também, que já foi venerável mestre, de você, qual é o segredo de um venerável mestre para dinamizar uma loja maçônica? A voz da experiência, primeiro. A voz da experiência. 20 anos de maçonaria, o mais velho da mancada. Fica à vontade. Eu vou falar assim pelo meu sentimento, não como recado, nem nada para nenhum venerável. Mas o meu sentimento é que a primeira coisa, você tem que ter compromisso. Compromisso com a ordem. Sim. E os seus princípios. Compromisso com a sua loja. Compromisso com o mundo em que você vive. Dito isso, uma das coisas mais importantes que se tem, apesar de você, em loja, presidindo a loja, é um venerável, o venerável preside a loja, a não ser quando o grão-mestre está presente. Quando o grão-mestre está presente, o venerável conduz, mas a presidência é do grão-mestre. Mas o venerável continua conduzindo, né? É fundamental ouvir.
Eu falei aqui que há ritos que o aprendiz não fala, só ouve. E isso é um grande ensinamento para os veneráveis mestres. Ele tem que aprender também a ouvir. Por mais incrível que pareça, né? A música de Gonzaguinha, aquela O que é, ele fala da beleza de ser um eterno aprendiz, não é isso? Então, é fundamental que o venerável observe, ouça, porque ele tem que desenvolver na sua função e ao longo da sua caminhada maçônica até a sua instalação como venerável da loja, ele tem que desenvolver habilidades e competências. Nem todos os maçons serão veneráveis mestres. Eu tive a sorte, como eu falei, a bondade dos meus irmãos que me colocaram ali. Mas o que eu quero dizer é que, dentre as habilidades e competências de um venerável mestre, você tem que desenvolver a capacidade de observação, de análise e de síntese. Você, na sua loja, você presidindo uma loja, da posição em que você está, não só a posição geográfica na loja, mas a sua posição como venerável. Você tem que observar a loja, comportamentos, anseios, vontades, leituras das conversas que ali tem, não só as conversas em loja, mas fora de loja. Isso é observação. Observação do mundo, observação do que rodeia a loja maçônica. Isso é observação. Dessa observação, você tem desenvolvido também, ao longo da sua caminhada e das expertises que você vai acumulando, observação primeiro, a capacidade de analisar. Uma coisa é você observar, outra coisa é a capacidade de analisar o que você observa. Tá? Então, ele tem que desenvolver essa capacidade de analisar. E a capacidade também de liderar a sua equipe de gestão, onde ele, com essa equipe de gestão, ele vai fazer essas análises, porque sozinho ele não vai fazer. E, por fim, ao observar e analisar, ele conseguir sintetizar o que são os anseios, as vontades, o pensar e o sentir dos aprendizes, dos companheiros, dos mestres de sua loja, para que a loja possa caminhar. Tá? Então, sempre observar, analisar, sintetizar. E aí você vai pôr em prática isso a partir de um planejamento. Sem planejamento não vai. Não tem como você ser venerável de loja. Imagine que você tem uma loja que se reúne às 8 horas da noite de uma segunda-feira ou quarta-feira, qualquer dia que seja, e o venerável chega na loja, faltando 5 para as 8, vai subir, sentar na cadeira dele e conduzir aquilo ali. 10 horas da noite, imaginemos que termine, ele seja o primeiro a sair, dali ele vai embora. Ele não vai conduzir sua loja nunca. Pelo menos não vai conduzir a contento. É muito difícil que isso aconteça. A observação, análise e síntese que eu falo é porque em tudo, você tem que diferenciar o que é dado e o que é informação. Veja no nosso mundo social. Muitas vezes nós ligamos uma televisão ou recebemos notícias que nos traz dados. O dado, ele é muito puro. Agora, o que eu faço com aquele dado? E a forma com que eu transformo aquele dado para uma comunicação ou para a execução de um trabalho
Aí ele deixa de ser um dado, ele passa a ser uma informação. Exato. Uma informação é ampla. Maravilha. E eu Isso é o que eu falo, assim, meu sentimento como ex-venerável, né, de loja, e que passou um tempo ali sendo, como eu disse, o mestre da loja. Essas 3 palavras, observação, análise e síntese. E jamais autoritarismo. Jamais. Isso pode Ele ser é até o uma das mestre da causas, loja. né? Ele é o mestre da loja, ele não é o dono da loja. Perfeito. Ele não é o dono da loja. Algum de nós pode falar pela maçonaria? Não. Jamais. Jamais. Não. O venerável da minha loja pode falar pela maçonaria? Não. Ele pode falar pela minha loja. Um grão-mestre estadual, seja das grandes lojas, seja seja do Grande Oriente, do Brasil, seja do Grande Oriente de Alagoas, ele pode falar pela maçonaria? De Não. jeito nenhum. Ele pode falar pelo Grande Oriente que ele preside, que ele governa. O soberano grão-mestre em Brasília pode falar pela maçonaria? Não. Ele pode falar pelo Grande Oriente do Brasil. Seria muita pretensão falar em nome da maçonaria quando ela é universal, quando ela tem culturas, quando ela tem histórias, quando ela tem formações, quando ela tem ritos diferentes, quando ela tem legislações diferentes. Quando você vê a maçonaria americana, maçonaria inglesa, maçonaria francesa, que você falou, maçonaria brasileira com suas particularidades, que o Everton falou. Então, é muito difícil você falar pela maçonaria, mas você fala por aquela que você conhece e por aquela que você acredita. Exatamente. Quando eu falo aqui em maçonaria, eu falo naquela maçonaria que eu acredito. Maravilha, maravilha. Eu observo muito que o irmão Everton, ele gosta muito do contexto histórico da maçonaria, ele consegue passear muito bem, irmão Sérgio também. E eu sinto falta dessas... Eu, quando iniciei na maçonaria, eu via que tinha algumas personalidades que ou estavam, ou estão, ou em algum momento do tempo passou na maçonaria. O irmão Sérgio foi muito feliz quando falou de algumas personalidades, como Simão Bolívar, o próprio Dom Pedro, né? E a gente sente essa falta de personalidades contemporâneas dentro da maçonaria. O que causa essa evasão dessas personalidades públicas dentro da maçonaria? Há um rechaçamento da maçonaria por parte do aceite dessas personalidades, porque é notório que a maçonaria ela absorveu determinadas personalidades que contribuíram para grandes revoluções. Por que hoje a gente sente falta de personalidades que deveriam atuar e defender a bandeira da maçonaria? Olha só, ao longo da história da maçonaria, ela sempre esteve à frente de transformações que foram importantes na humanidade. E ela fez isso porque ela reunia, como você colocou, homens que se preocupavam com uma sociedade mais fraterna. Só que nos tempos atuais, as grandes personalidades estão mais preocupadas com outras coisas. A gente poderia colocar isso aí como número de seguidores, quanto likes eu vou ter. Então, o problema nesse quesito, eu acredito que não está necessariamente na maçonaria, mas é uma característica dos tempos atuais. Então, o ser humano atual não é o mesmo ser humano de 200 anos atrás. As transformações que o mundo passou, que o mundo passa, fazem com que as grandes personalidades estejam com outras preocupações, que são preocupações distintas do ser humano de 200 anos atrás.
né? Então, a gente tem no Brasil ainda, e no mundo como um todo, grandes escritores, grandes compositores, pessoas que são referências nas suas áreas de atuação. Mas essas pessoas que são referências nas suas áreas de atuação talvez estejam mais preocupadas com o crescimento ainda mais da sua atuação, com preocupações diversas que não fazem com que ela tenha tempo para pertencer a algo como a maçonaria. Tá? Lembremos que há 200 anos atrás não existia a TV, não existia a internet, não existia o Instagram, em suma, todo esse mundo tecnológico que prende o tempo, que prende a atenção, a correria e o dinamismo do mundo atual é completamente diferente de 200 anos atrás. Então, as personalidades, as pessoas que ocupam um certo lugar de destaque na sociedade têm preocupações outras que são, talvez, que os coloquem com um tempo que não os permitem a pertencer a instituições como a maçonaria. Mas é importante destacar que a maçonaria se preocupa com a sua ação, poderíamos dizer, cultural, no sentido que você colocou expoentes, né, grandes expoentes, seja do mundo cultural ou político, quando ela trabalha a sua formação daqueles que já o são, né? Nós temos as academias de letras maçônicas, nós temos revistas de cunho científico que abordam temas do universo maçônico, tá? Então, nós temos eventos de cunho acadêmico promovidos por lojas maçônicas, que reúnem não só maçons, mas pesquisadores das mais diversas áreas que pensam sobre o fenômeno maçônico. Então, isso é uma contribuição que a maçonaria faz à sociedade e que deixa que os seus membros possam colaborar com a vida cultural da nossa sociedade. Eu tenho um pensamento, não vou dizer diferente, do que vocês falaram. Porque eu comungo dessas ideias, porém minha divergência está na questão do entendimento das pessoas, desses grandes líderes. A maçonaria, ela foi quando no seu nascedor, lá atrás, bem primitivo ainda, a própria palavra maçom de origem francesa, que seria um pedreiro, eram literalmente construtores naquela época. A maçonaria, como a gente conhece hoje, só tem 310 anos. 310, 315 anos. Eu acho que foi 17, fez 300 anos, não é isso? Então, só tem em torno de 300 anos. E nesse período, nós tivemos o que já falamos aqui, tanto eu quanto o Everton, do período das grandes revoluções. Via de regra, tinha um maçom capitaneando aquilo. Sim. Ou mais de um. E a gente só ouve falar de um, daquele momento, né? Mas quantos estavam ali? Hoje nós não vivemos mais esse período dessas revoluções. Estamos num momento de mutação da humanidade, mas esses pontos de mutação que antes eram distantes um do outro, o que é hoje, amanhã pode não ser. Então vem no mundo da informação. A grande revolução é pela informação. E aí, meus irmãos, pode ter certeza, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Não vou citar nomes para não ser benéfico com uns e ausente com outros. Mas, hoje, maçonaria moderna, eu falei dos construtores do período do medievo, né? Hoje somos construtores sociais. E aí pode ter certeza que os ensinamentos que o mestre maçom, que nós temos muitos, desenvolvendo
inúmeros trabalhos na sociedade e levando esses ensinamentos de maneira invisível aos olhos e às vezes até visível, mas sensível ao sentimento e à vida das pessoas. Inúmeros no judiciário, na construção de uma sociedade melhor, cada um no seu trabalho. Eu tenho o meu trabalho e não o dissocio, eu não me divido entre um Sérgio servidor público, um Sérgio pai, um Sérgio marido, um Sérgio filho, de um Sérgio maçom. Eu sou maçom em todos os lugares. Exatamente. Então, isso. o que eu evoluo em maçonaria, eu levo para o meu trabalho como servidor público, que levo para o público, procurando sempre construir o grande edifício que nós somos, assim, trabalhadores. Que edifício é esse? O edifício social. Então, nesse edifício social, nós temos inúmeros irmãos. Aqui em Alagoas, temos inúmeros irmãos que a gente vê, eu vejo quase que diariamente manchete nos jornais locais e tal, que desempenham um papel importantíssimo, uma ação importantíssima. Ninguém sabe que ele é maçom. Tem uma particularidade própria, uma descrição própria. Ele não precisa botar uma placa e sair na rua, sou maçom. Mas ele faz a diferença na construção do edifício social. Maravilha. É isso aí. Infelizmente, chegamos mais um final aqui do nosso episódio do podcast, a Cássia Cast, com esses dois convidados maravilhosos que nós trouxemos hoje aqui. Estamos brindando de uma conversa, né, de um bate-papo aqui maravilhoso, muito proveitoso. Eu tenho certeza que você, nossos internautas, irmãos maçons, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e também os convidados do nosso podcast aí através da internet, os nossos internautas não maçons que estão aí enriquecendo cada vez mais o seu cabedal de sabedoria. O podcast Acácia Cast é o primeiro e único até agora podcast estritamente da maçonaria alagoana. Nós não somos maçons, nós estamos falando da maçonaria fora do Brasil. Estamos falando da maçonaria local, maçonaria alagoana. Não é isso, Everson? É isso aí, meu irmão. A gente traz para os nossos internautas um modelo, uma visão diferente, um modelo de maçonaria e que a gente está tentando desmistificar aquilo que foi plantado ao longo do tempo. A gente falamos hoje de uma forma muito simples sobre sociedade, sobre postura de ser humano, sobre conhecimento histórico, de personalidades, e isso faz com que as pessoas entendam que maçonaria não é aquilo que as pessoas imaginam, como o irmão Sérgio e o irmão Everton falou, desses misticismos, dessas criações imaginárias, e a gente vem trazendo personalidades para o nosso podcast, para trazer luz de conhecimento. E aí a gente vem finalizando hoje o nosso episódio com o irmão Everton Esperidião e o nosso irmão Sérgio, que nos trouxe um cabedal de conhecimento, trouxe uma enxurrada de conhecimento e que a gente também bebeu da mesma fonte. Da mesma fonte. Né? A gente vai encerrando por aqui. Para vocês que são nossos internautas, né? Deixa seu like, nos ajuda a compartilhar. Faz um comentário que é importante. Faz um comentário que a gente vai ainda mais trazer conhecimento para vocês. E vamos deixar aqui um breve comentário do nosso irmão Everton Esperidião e do nosso irmão Sérgio, para que eles finalizem deixando uma mensagem de incentivo para aquelas pessoas que se interessam pela maçonaria verdadeiramente e que enxerguem a maçonaria de uma forma diferente. Bacana. Meus irmãos, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto extremamente honrado de estar aqui ladeado de valorosos irmãos que comungam esse amor pelo estudo. Afinal, o maçom é aquele que também é convidado a estudar. Então é necessário que possamos dizer isso à sociedade, que o maçom é aquele que é convidado a estudar e é convidado também a ser um indivíduo melhor. Então, para aqueles que pensam e desejam um dia, quem sabe, ser maçom,
saibam que o maçom é aquele que trabalha na construção de si próprio, que deve ser um agente transformador. Isso no seu trabalho, isso na sua casa, isso no seu ambiente, no seu círculo mais íntimo. E quero dizer também que a maçonaria alagoana ganha e muito com atitudes como a de vocês, meus irmãos, quando vocês colocam de forma leve, de forma descontraída, mas de forma também muito séria, né? Afinal, todos os convidados que aqui vieram trouxeram informações importantes para que a gente possa desmistificar muita coisa e também que a gente possa colaborar para debates importantes, não só no mundo maçônico, mas debates da nossa sociedade como um todo. Então, mais uma vez agradecer e faço votos que vocês alcancem cada vez mais um público maior, porque trabalhos como esse são muito importantes. Muito obrigado, meu irmão. Eu queria encerrar também agradecendo a oportunidade, né? O honroso convite, Maravilha. que com muita honra aceitei. Maravilha. Muito me honrou. Dizer que falar de maçonaria é assim, quando se encontram 4 maçons, tenho certeza que a gente vai terminar aqui só 1 hora e pouco. 1 hora foi pouco, né? Não, a gente vai desligar os microfones e a conversa vai se estender. continuar. Porque quando maçom se encontra, Exato. parece que a conversa flui, né? Mas assim, dizer que a maçonaria, ela, através dos seus membros, ela tem muito a oferecer à sociedade. Eu, dentro da maçonaria, eu sou um apaixonado pela ritualística, quem me conhece sabe, mas tenho consciência também de que ela, por si só, ela não transforma. É preciso querer a transformação, como o Everton falou nas suas últimas palavras agora. A transformação própria, a mudança própria, aquela escultura, né? Self-made man, ou seja, o homem fabricando ou construindo o homem, né? Mas tenha certeza que nós temos muito a oferecer à sociedade. O nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil Estadual, Otávio Lessa de Geraldo Santos, é um batalhador nessa tecla de que só a prática da ritualística não atende às necessidades reais da maçonaria moderna. Ela tem que chegar mais aos anseios da sociedade e às necessidades de transformação. Esse é o nosso trabalho diário. Muito obrigado por estar aqui na tarde e quase noite de hoje e manhã, tarde e noite de quem for nos ouvir e nos ver. Qualquer tempo, como se fala. Qualquer tempo no Acácia Cast. Parabéns a vocês. Missão cumprida mais uma vez. Everson, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos nos dar as mãos nós 4 aqui e falar um Viva Maçonaria, que hoje, né, é um dia especial. É um dia especial, gente. Né, nós trouxemos dois Vamos valorosos dar as irmãos. mãos aqui. E viva a maçonaria! Viva! É isso aí. Senta o dedo no like, deixa o teu comentário. Podcast Acácia Cast, o podcast da Maçonaria Alagoana Universal.